Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Gisele Maués. Na aula de hoje eu vou te mostrar como costurar, fazer, do zero aqui uma saia reta. Essa saia, ela foi cortada, dei início à confecção dela na nossa última live, que aconteceu no dia 20 de março agora, sábado, tá? Nessa live eu tirei dúvidas sobre a modelagem de saia normal, saia reta, ok? E também dei algumas dicas, de adaptações dessa modelagem para as meninas manequim plus size, certo? Então, se você ainda não viu essa live, ela ficou gravada. A aula dessa modelagem aqui já tem aqui no canal, onde eu ensino a construção dele do zero, de acordo com as medidas, tudo certinho, tá? Vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição, ok? Então foi isso, eu comecei, cortei na verdade, o tecido já no finalzinho da live, e agora eu vou fazer aqui a costura, vou terminar a saia, mostrar o resultado final dessa peça. Ok? Então, aqui eu tenho as costas, tá? Aqui eu tenho a minha linha de quadril e eu tenho um apêndice nas costas. Aqui já tenho as minhas duas peças cortadas, porque vai ter aqui a costura no meio das costas, certo? Fiz aqui a marcação da minha apêndice, tá? Deixei aqui, ó, uma pontinha. Tudo isso aqui eu explico bem direitinho, tá? Na aula dessa modelagem aqui. Então, marquei aqui o final dela, onde ela vai terminar. Aqui eu marquei com um pontinho fiz até com um piloto, E para marcar o outro lado, botei um alfinete aqui e, ó, já tem uma linha aqui marcando a outra peça, a outra banda, Então, eu já tenho aqui as minhas costas. Lembrando que essa modelagem eu construí com as minhas medidas, 1/4 da minha medida de quadril, mais 1 centímetro. Ou seja, ela tem 1 centímetro de folga de vertibilidade, tá? Então, lá na aula eu ensino direitinho e falo muito mais sobre folga de vertibilidade, margem de costura também. Bom, como esse tecido, ele é um tecido que esgaça muito, ó, ele desfia mesmo. Ele é um tecido de alfaiataria, eu só não sei o nome exato dele, mas ele desfia bastante, ó, tá vendo? Então, por segurança, para deixar uma margem aí de segurança para costura, eu deixei 2 centímetros aqui de margem de costura em toda a peça, tá? Ó, aqui no meio das costas, na lateral também, normalmente eu deixo 1 centímetro de margem de costura. Aqui também na cintura eu deixei 2 centímetros. Aqui na barra eu deixei 5 centímetros, se eu não me engano. Bom, deixei aqui 5 centímetros mesmo, tá? De bainha. Então, eu tenho a intenção aqui de fazer uma bainha alta. Então, aqui eu tenho as costas. Ah, um detalhe aqui nas costas também que quero falar logo. É que o fecho vai ser no meio das costas, O meu zíper vai ser aqui. Eu vou partir com ele, vou costurar até aqui, na linha do quadril. Fechar aqui, E aqui eu já vou deixar a abertura pro zíper, tá? Eu vou usar esse zíper invisível, ok? Não tenho aqui um tamanho certo, só tinha esse, eu vou usar esse mesmo. E aí aqui eu vou ajustar o zíper, diminuir ele até o tamanho onde eu vou precisar, tá ok? Quando eu for fazer eu vou mostrar direitinho, explicar direito. Aqui eu tenho a frente, a mesma coisa a frente, deixei 2 centímetros aqui também de margem de costura. Aqui eu tenho a dobra do tecido, aqui 2 centímetros, aqui 5. Só que eu vou fazer diferente aqui um pouco na frente, eu vou fazer um detalhe aqui na altura, até a linha do quadril, eu vou fazer só um detalhe para deixar a saia mais bonita, tá? Vou mostrar aqui no desenho, ó. Então, para ela não ficar lisa, e como me sobrou tecido também, eu resolvi fazer esse detalhe aqui com o próprio tecido, tá? Vai ser como se fosse um revel externo, mas ele vai ser costuradinho aqui, só mesmo para fazer um detalhe, tá? Só para deixar a saia assim um pouco mais
charmosinha, digamos assim. Vou mostrar aqui pra você. Já falando do revel, né? O revel vai ser o acabamento que eu vou usar, tá? Pra fazer aqui a minha cintura. Já tem uma aula aqui no canal onde eu falo dos 3 acabamentos que a gente pode usar pra fazer calça, saia, short, que é o revel, que é o que eu vou usar aqui nessa peça. Temos também o cós anatômico e o cós reto, tá? Então, também vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo para você ver, caso você ainda não tenha visto. Eu já adiantei aqui fazer logo esse detalhe, porque como eu disse, isso aqui é totalmente opcional, mas eu vou explicar para você como foi que eu fiz isso aqui. Bom, como eu cortei lá na live, eu mostrei que eu cortei o tecido no fio do tecido, né? O fio do tecido é o fio aqui paralelo à auréola do tecido, que é aquela parte da lateral que tem aquele detalhe, né? Que é o nosso guia para cortar as peças, a roupa no fio reto, para ela não ser cortada assim, ó, no enviesado, para ela não torcer no corpo, tá? Então, o que que eu fiz? Eu achei o meu meio aqui da cintura, tá? Achei o meu meio e fiz a marcação aqui da altura do meu quadril, porque essa aqui é a minha referência para colocar esse detalhe. E aí eu cortei 2 retângulos, tá? Ó, aqui eu tenho um retângulo. Cortei 2 retângulos também no fio reto, tá? Então, veja que ele também tá assim, ó, não estica, tá? Ele tá no fio reto também, no mesmo fio da saia. E aí eu posicionei aqui e fiz isso aqui, ó. Aqui tá um quadradinho, né? Bem certinho. E aqui tá mais ou menos no meio. Eu deixei um pouco passando, porque eu vou precisar enviesar aqui, fazer como se fosse um triângulo, só pra dar esse efeito, tá? Então, eu fiz isso aqui, ó. Entendeu? Então, eu fiz 2 vezes isso. Eu peguei 2 retângulos, fiz isso aqui, ó. Aí eu posicionei aqui que eu já tinha marcado, que era a minha linha de quadril. Vou pegar aqui o alfinete só pra você entender. Aqui, ó, e marquei aqui também. E aí passei um alinhavo aqui pra segurar. Aí isso aqui vai ser o meu avesso. Tá vendo? Isso aqui eu vou cortar isso aqui. Aí, essa peça aqui é a peça daqui, ó. Tá vendo só? Como se encaixou aqui. Aí, eu fiz a mesma coisa do outro lado, tá? Aí, eu primeiro costurei essa parte aqui, porque ela veio por baixo. E depois eu costurei a de cima, posicionando aqui sem esticar, deixando elas à vontade, tá? Lembrando que isso aqui é só um detalhe, tá? Eu deixando esse detalhe ou tirando, o fechamento da saia, a costura, a estrutura dela vai ser a mesma coisa, porque o revel do acabamento mesmo, ele vai vir por dentro, que já é esse aqui, ó, que foi tirado, ok? O revel é isso aqui, ó. É uma cópia, né, que nós tiramos aqui da cintura e da lateral. Deixei aqui a minha altura de revel de 11 centímetros, tá? A mesma coisa eu fiz nas costas. E aí, eu vou costurar e fazer isso aqui, ó. Tá? E vai vir tudo pra dentro aqui. Agora, eu já vou partir já pra montagem da saia. Vou começar aqui costurando o meio das costas e fechando as pences, tá? Mas também é importante logo eu fazer o zigue-zague em toda aqui a extensão, que é pra não ficar desfiando muito. Mas eu acho que eu vou fazer esse acabamento mesmo só quando eu fechar. Aqui no meio das costas eu vou costurar, fazer o acabamento do zigue-zague com a costura aberta, tá? Com as bandas separadas aqui, ó. Então, eu vou passar aqui em uma e aqui em outra. Já fiz aqui o zigue-zague, né, nas 2 bandas do meio da costa. E agora aqui eu vou começar a costurar fechando a partir daqui, ó. Que eu já tinha marcado com alfinete. Porque daqui pra cá é o meu zíper, tá? Então, bem aqui é 1 centímetro abaixo
da linha de quadril. Então, eu vou marcar aqui 2 centímetros com a minha costura. Porque foi essa a margem que eu deixei, né? Bom, então eu começo e dou um retrocesso aqui. E aqui eu tento ir marcando aqui 2 centímetros. Se você tiver dificuldade, você pode fazer marcação com lápis ou com o giz de alfaiate, tá? Pra ir certinho os 2 centímetros ou tanto que você deixou de folga de costura, de margem de costura. Bom, agora eu vou fechar aqui as pences. Ó, eu marquei aqui o final da minha pence com um ponto. Vou dobrar aqui, olha, no altinho onde eu cortei. Com um alfinete aqui só pra segurar. E vou fechar a pence. O final da pence, você pode dar um zigue-zague, tá? O zigue-zague não, desculpa, você pode dar um retrocesso. Mas ele tem que vir passando direto aqui, assim. Você pode dar um aqui, ou também pode deixar o fiozinho maior e depois dar um nozinho assim, sabe? Fazendo 2 vezes também é uma opção. Ó. Fechadinha aqui a pence. Vou fazer o outro lado. Minhas pences já estão prontinhas. Lembrando que essa minha pence, ela tem 2 centímetros, tá? 2 centímetros de pence, ó. Então, aqui eu tô conferindo que elas estão na mesma direção, ó. Tá vendo só? Então, faça essa conferência aqui, tá bom? Agora, eu vou costurar aqui a lateral, pegar a frente com as costas. Então, peguei aqui a minha frente com o lado direito pra cima, tá? Aqui eu vou passar no ferro e essa costura vai abrir, tá? Então, eu vou posicionar aqui certinho. Coloco o alfinete aqui bem certinho aqui na cintura. Prontinho. Agora eu vou fazer aqui essa costura, tá? Fazendo a marcação dos 2 centímetros, porque foi esses 2 centímetros que eu dei de margem de costura. Bom, então eu já costurei aqui a lateral, as 2 laterais. A minha saia já tá montada, tá? Então, tô com as minhas peças aqui fechadas. Então, esse é o momento de eu fazer a prova pra ver se precisa de algum ajuste. Bom, eu fiz a prova, tá? Aqui, nessa parte aqui, ficou boa, ó. Nessa região aqui do quadril, ficou normal, ficou numa medida boa, tá? O zíper, eu dei uma entradinha aqui. Eu vou entrar aqui 3 centímetros pra ficar bem justinho aqui na minha cintura. Então, aqui ele vai fechar com 3 e eu vou fazendo aqui a finalização dele com 2, tá? Então, vai ficar como se fosse uma inclinação aqui assim, ó, do 3 pro 2, tá? Então, vai dar justamente aquela curva no bumbum, que é isso aqui, ó, no molde. É aquele que eu entro aqui, tá? Eu falo disso na aula, que é essa entradinha aqui, ó. Isso faz com que o bumbum fique mais desenhado, ok? A mesma coisa eu vou fazer em todas as costuras. Aqui eu tenho uma lateral, né?
Aí aqui eu tenho o meu quadril, porque eu sei por causa dessa marcação do detalhe. Se eu não tivesse esse detalhe, eu ia ter que pegar o molde, botar o molde aqui na posição, desconsiderar os 2 centímetros que eu dei aqui de margem de costura, botar aqui um alfinete e ia marcar. Aí aqui eu ia achar a linha do quadril. Então, eu sei que daqui pra cá eu vou marcar 10. E a partir daqui é que eu vou fazer o meu ajuste. Porque se eu começar desde aqui de cima, aqui no meu quadril já tá bom. Aqui eu preciso de mais tecido, porque eu vou sentar, andar, eu preciso de... Senão vai ficar muito justa, vai ficar muito apertada e vai correr o risco de quando eu sentar, né, forçar demais o zíper, forçar demais aqui o meio costas. Eu não quero que a minha saia abra, né? Tá bom? Então, deixe sempre, quando você for fazer esses ajustes para fechar mais a boca da saia, dá um descontinho aqui de 10, 8 centímetros e vá afunilando, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fechar aqui, ó, 1 centímetro. No meio das costas também, aqui, ó, vou marcar 1 e vou vir aqui até... Aqui, ó, do zíper pra cá, aqui até aqui que vai começar o meu zíper. Então, eu vou marcar aqui 10. Então, bem aqui no 10, eu vou começar a funilar ele. Funilar o meio das costas. Aí, eu venho e afunilo aqui, tá? Eu vou fazer isso agora. Eu vou fechar aqui e vou colocar o zíper, tá? Eu tenho esses 2 pezinhos aqui de costurar zíper invisível. São 2 calcadores, né? Esse aqui... Eu conheci, quando eu aprendi a costurar zíper invisível, eu conheci primeiramente esse. Eu gosto dele, eu acho ele um pouco mais prático, porém, eu não consigo costurar ele muito próximo aos dentes do zíper. Por essa razão, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá, gente? Não quer dizer que é o certo, mas dá certo. E eu tenho esse outro aqui, tá? Que ele é um pouquinho mais gordinho aqui, né? E ele tem aqui umas valas aonde o dente entra, ó. Tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu uso os dois, eu uso os dois. Eu uso primeiro esse, que é pra posicionar o zíper, tá? Ele deixa uma costura bem próxima. Dá pra costurar mais rente, só que é eu que não consigo, tá bom? Aí sempre fica sorrindo o dente, quando eu abro assim, nunca tá bem fechadinho, sabe assim? Não tá assim, bem encostadinho, como tem que ser o zíper invisível. Aí eu passo primeiro uma costura com essa, e depois com esse calcador, aí depois eu venho e reforço com esse outro calcador, que já vai fechar mais, já deixa que a costura fique mais próxima, que é o dente. E aí, ele fecha mais. Então, eu já posicionei aqui embaixo, bem rente à costura. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou esticar pra ficar bem certinho aqui. E vou posicionar aqui. Ok? Pego um alfinete e ponho aqui. Agora, eu vou vir costurando aqui. Eu comecei esse lado aqui da cintura pra baixo, né? E agora eu venho aqui pra cintura. Aí eu vou, posiciono aqui, ó. Deixo ficar bem alinhadinho mesmo. Veja se tá na mesma direção. Aí pego o alfinete, posiciono aqui. Veja que eles estão bem certinho, bem retinho, né? Tipo, um não tá mais adiantado que o outro. Se tiver ok, aí eu venho e passo já aqui a costura. Aí eu já vou posicionar aqui, ó, bem rente à marcação que eu fiz dos 3 centímetros. Bom, então já costurei aqui o outro lado. Com esse calcador eu deixo o zíper na posição, tá? E aí com o outro
que eu vou trocar agora. Eu vou fechar mais esse zíper, né, pra ele ficar bem encostadinho. Pronto, costurei já o zíper, tá? Agora eu vou puxar aqui, ó, o cursor dele, né? Ó, deixa eu virar aqui do lado direito. Fechar aqui. Então, ficou assim o zíper, ó, fechadinho, né? Ficou bem certinho aqui, como se fosse mesmo uma costura, tá? A maneira como você for costurar o zíper, seja esse calcador ou outro, não interessa muito, né? O importante é que o resultado fique um resultado satisfatório, tá bom? O zíper fique bem colocado e que fique bonitinho, não fique dando preguinhas aqui no final do zíper, tá? Então é isso, olha, eu já coloquei o zíper. Já fiz também aqui os meus ajustes, tá? Que eu falei que eu ia fazer aqui na lateral. Já entrei aqui nas costas também, aqui na lateral. Já provei, tá tudo ok. Agora eu vou colocar aqui o meu revel. E eu vou também aqui abrir essa costura no ferro. Bom, então o que eu já fiz aqui? Já fiz o meu ajuste na lateral. E aí, eu já cortei aqui o excesso que sobrou desse ajuste, né? Como eu entrei aqui 1 centímetro, e eu vim aqui com a minha medida de 2 centímetros, que foi a minha margem de costura que eu deixei, e aparei aqui a sobra, tá? E aí, morreu esse tecidinho sobrando por aqui, porque eu comecei o ajuste abaixo do quadril aqui, mais ou menos 10 centímetros, só pra funilar mesmo aqui a barra, né? Então, pra cá ficou igual, tá? Já passei aqui também o meu acabamento de zigue-zague, que vai ser o acabamento fixo dele, tá? Se você tiver overlock, pode passar overlock. Fiz isso em nas duas laterais, já, e também no meio das costas, né? E aí eu já passei, tá? Abri a costura com ferro aqui, primeiramente pelo lado de dentro, pelo lado do avesso. Abri assim a costura e passei o ferro para abrir mesmo a costura, para ela ficar bem esticadinha. Posicionei aqui a minha pence, já vinquei a minha pence pro lado que eu quero. Abri aqui o meio das costas, passei o ferro bem quente aqui para abrir mesmo essa costura, ó. Ficou até bem sentadinho. A outra lateral também. E aí virei pelo lado direito. E abri a costura aqui também, passei o ferro bem quente aqui a costura para abrir também pelo lado direito, tá? Então façam isso toda vez. Isso vai deixar a costura mais esticadinha, ó. Vai ficar mais bonito, tá? Mesmo se você for fazer um acabamento aqui, por exemplo, vamos supor que você não faça assim, ó, aberta a costura, tá? Que você deixe fechada e quando for passar o zigue-zague ou então o overlock, faça grudando os dois, costurando para não ficar aberta. Antes de você fazer isso, abra com o ferro aqui, tá? Se o tecido for um tecido plano, se for um tecido assim de alfaiataria, eu aconselho você primeiramente abrir no ferro, lado avesso e lado direito, e depois você fecha, tá? Nessa saia aqui, ela vai ficar aberta mesmo, então eu vou fazer a minha bainha assim com ela aberta, ó. E aqui também na minha cintura, no meu revel aqui, vai ser costurado com ele aberto, ok? O próximo passo agora é colocar o revel. Como aqui na cintura eu não mexi, eu não fiz nenhum ajuste aqui do quadril pra cima, tá? A costura original, né, que é dos meus 2 centímetros, que é a minha folga de... minha margem de costura. Eu vou fazer a mesma coisa no revel, tá? Que eu tenho a frente, vou pegar aqui as costas, vou posicionar com a lateral, lateral com lateral aqui. E vou aqui, ó, costurar também. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu só montar aqui pra você entender. Tá? Então, aqui eu tenho a frente e a costa.
Vou fazer essa costurinha aqui, fechando eles e vou passar já o zigue-zague para poder costurar ele aqui ao redor da minha cintura na saia. Bora lá. Bom, costurei aqui as laterais, tá? E já passei aqui também o zigue-zague na ponta. Passei aqui também, ó. Passei esse zigue-zague aqui com a costura interna aberta, porque eu vou vincar aqui com o ferro, pra ficar igualzinho a saia, tá? Observe que fica, ó, certinho aqui a curva do quadril, né? Aqui a cintura, indo aqui pra curva do quadril, então a peça fica assim, ó. Agora, pra colocar esse revel, eu vou deixar o lado direito da saia pra cima, tá? E vou encontrar com o lado direito do revel aqui. Então, vai ficar direito com direito. Posiciona aqui no meio. E agora eu vou alfinetar tudinho aqui pra poder passar a costura, tá? Aqui na lateral eu vou abrir aqui, ó, minha costura, né? O lado de dentro. Deixar bem abertinho. Vou abrir aqui também no quadril, aqui, ó, na cintura. E vou colocar costura com costura. Bem certinho. Por isso que é importante usar o alfinete. Aqui na frente já tá tudo já na posição. Agora aqui nas costas, eu vou seguir normalmente também aqui, tá? Só lembrando, né, que aqui eu tenho uma pence, só que quando eu cortei o revel, eu cortei com a pence fechada. Então, não é necessário fazer pence no revel, ele já tá com o tamanho certinho que tá aqui com a pence fechada. Então, você vai tirar essa prova agora, ó. Tá batendo certinho aqui. Então, eu vou deixar aqui, ó, certinho aqui no final mesmo, essa parte aqui, ó, que é a saia, né? Cobre, é assim mesmo, cobre o zíper, tá? E esse acabamento aqui vai ficar todo embutido. Aqui eu tenho a minha pence e o meu revel, e tá bem certinho, ó. Estão do mesmo tamanho, tá bom? Posiciono a minha pence aqui, pra onde eu quero que ela fique dobrada, e ponho o alfinete. E ó, vai ficar assim as costas, tá? Aí aqui no zíper eu já vou passar uma costura aqui bem próxima, só aqui pra segurar o revel. E aí depois vocês vão ver que eu vou virar e o zíper vai ficar todo embutido aqui nessa região aqui do revel, tá? Fica um acabamento muito legal. Pra facilitar, pra eu seguir com esses 2 centímetros aqui que eu dei de margem de costura, eu vou pegar aqui o meu guia, né? E vou fazer a marcação aqui com o lápis, tá? Então, ao longo aqui da cintura, pra eu fazer essa costura bem certinha, em toda a circunferência, eu vou fazer essa marcação, tá? É uma dica também pra vocês fazerem aí. Agora aqui no zíper eu vou passar uma costura aqui, ó, bem próxima, que eu tô sentindo, tá? Com meus dedos aqui, o zíper, né? Então eu vou passar aqui um calcador bem próximo, tá? Fechando aqui. Ficou bem próximo aqui, ó. Tá? Quando eu virar, você vai entender melhor como vai ficar aqui. Bom, revel já costurado aqui, tá? 2 centímetros. Agora que ele já tá costurado, eu posso tirar aqui 1 centímetro. Por quê? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou virar, né? E vou passar uma costura aqui. Então, eu não preciso de tudo isso aqui de margem de costura, tá? Então, eu vou tirar 1 centímetro aqui, em toda a volta da cintura. Bom, agora aqui eu vou passar um zigue-zague, tá? Só pra não desfiar. Mas eu já vou virar aqui pra você ver como vai ficar.
Olha, o acabamento interno fica assim. Aqui nesse cantinho é uma questão de dobrar, tá? Certinho aqui, que aí ele fica bem arrumadinho. Ó, tá? Bom, aqui também eu vou vir com ferro. Vou abrir aqui esse revel e vou passar aqui essa costura para ficar bem espichada, bem aberta, tá? Depois eu vou vir e passar, dobrar, né? E vou passar uma costura aqui, ó, segurando esse revel aqui de um pé de máquina. Tá? Vou passar em toda a extensão. Aqui na lateral, ó, eu vou pegar aqui, dar uns pontinhos aqui segurando. Costura com costura, mas a costura interna, tá? A margem de costura, pra ele não ficar subindo. Aqui atrás, no zíper, já tá ok, já tá seguro, né? Ó. Aí aqui eu posso colocar também aqui um colchete. Isso vai fazer com que o zíper não force muito, tá? Só pra dar uma segurança pro zíper não arrebentar, ok? Mas isso aí é opcional. Aí a mesma coisa eu vou fazer do outro lado aqui, segurar a costura. Então, feito isso, eu já vou fazer a bainha. Bom, aqui na barra eu vou passar um zigue-zague e vou dobrar aqui uma pontinha já com o zigue-zague, fazer como se fosse uma bainha bem fininha. Depois que eu fizer essa bainha, eu vou dobrar novamente, tá? Só pra não ficar aqui o desfiado do zigue-zague, porque mesmo fazendo o zigue-zague, ó, fica os fiozinhos, tá? Então é isso. Vou fazer o que tá faltando aqui, que eu já disse, né? E a barra. Feito isso, a saia tá pronta. Bom, então aqui a saia já tá prontinha. Vou mostrar aqui a barra, como ficou. 3 centímetros aqui, ó. Então, como eu disse aqui, o revel vai ficar aqui soltinho, não vai fazer nenhuma marcação na cintura. A costura mesmo foi só aqui em cima. Eu prendi aqui, tá, o revel com a costurinha aqui da folga de costura, né? Pra ele não ficar levantando. Acabamento do zíper aqui, todo embutido. Também preguei aqui, ó, pra não ficar levantando aqui. Aí na hora de fechar, de abrir e fechar o zíper, fica melhor, não corre o risco desse tecido aqui ficar preso no zíper, tá? Então foi essa aqui a nossa saia. Agora eu vou mostrar pra vocês como ela ficou no corpo.